Vamos fazer a nossa preparação então para o nosso Evangelho. Boa noite, Carlinha. A Adelaide gostou da música. Boa noite, Giba. Flávia, boa noite. Bom, vamos fazer a nossa prece então. Aqueles que quiserem deixar a sua água para fluidificar, no final fazemos as vibrações, ok? Boa noite, Peninha Cumbuí. Boa noite, Carlinha. Vamos fazer então a nossa prece. Convido a todos para que fechem os seus olhos, que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, possamos fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade presente, nos ligando aos amigos do alto, primeiramente aos nossos mentores, nossos amigos, guardiões, companheiros que estão sempre a nos inspirar, nos proteger, nos guiar. Possamos agradecer também aos mentores dos nossos lares pela presença, por nos fortalecer sempre, nos amparando, nos auxiliando para que a nossa residência, a nossa casa, seja sempre um ambiente de fortalecimento. A nossa primeira escola, para os aprendizados da vida, os relacionamentos. Vamos sentindo a presença dos amigos do Espírita Soul, que nos auxiliam durante a semana com os aprendizados, nos dão amparo através das postagens, nos mantêm conectados. E assim a gente se vê como uma grande rede unida, ligada, conectada, uma grande teia de almas em busca do mesmo ideal, do nosso bem, do nosso progresso espiritual, da nossa evolução individual, coletiva. E assim damos contato, vamos sentindo a presença dos amigos responsáveis pela limpeza, pela higienização, pela proteção do nosso lar, sentindo a presença dos índios itaporãs, brocotás, dos pretos da princesa Isabel e dos filhos do deserto de Sulameria, que possam passar por todos os ambientes da nossa casa, desde a entrada, ao abrirmos as portas do nosso lar para estes companheiros, que eles possam ir limpando todos os ambientes, retirando toda e qualquer negatividade, formas pensamentos, miasmas, tudo que não for negativo, tudo que não for positivo. Que esses irmãos possam queimar com suas ervas, com seus incensos, que a equipe de samaritanos se faça presente, levando os irmãos desencarnados necessitados de amparo, de cuidados, atenção. Vamos nos ligando também a Ricardo, que ele possa designar um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade. Ao longo dessa semana, possamos ter esse amparo, essa sustentação, e a gente vê a nossa casa do alto, envolvida em uma bolha, em uma cúpula. No seu topo vemos um farol reluzente, uma bandeira branca, para que a espiritualidade naquele momento, aliás, neste momento, possa perceber que neste ambiente existe um evangelho no lar. Possa se fazer presente, trazendo os irmãos necessitados da palavra, do aprendizado desta noite. Nos ligamos às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo e demais amigos
do alto. Vamos sentindo a presença dos nossos irmãos apóstolos, dos primeiros cristãos, de Paulo, Maria de Magdala. Exemplos de transformação, de dedicação do Evangelho do Cristo, de vivência do Evangelho, de sacrifício. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Ela nos acolhe, nos ampara diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores, e nos leva ao nosso Mestre Jesus. Irmão que está sempre nos acalmando, no momento de dor também, que nos deixou o legado da felicidade, o amparo de que estamos todos aqui juntos hoje, neste planeta, cuidando de nós, cuidando uns dos outros, possamos auxiliar na sua evolução, na sua transformação, que possamos primeiro fazer uma transformação interna, regenerando os nossos sentimentos, e assim Ele nos guia até Deus, vamos sentindo a presença do Pai. E agradecendo com muita humildade pelo dom da vida, por estarmos aqui juntos, reunidos, mais uma vez, em Seu nome. Gratos por termos saúde, pela nossa família, pelas oportunidades que temos e pelas dificuldades. Agradecemos pelo aprendizado. E assim, do fundo do nosso coração, damos início ao nosso Evangelho. Quando dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Maria José. Boa noite a todos que entraram aqui durante a nossa prece. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos sair um pouco do tema da piedade, ali que a gente ficou bastante tempo na beneficência. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, dentro do mesmo contexto, que são os órfãos, como está aqui no fixado, né? As crianças órfãs. Vamos entender um pouco. Primeiro eu vou trazer aqui a passagem do Evangelho. Então estamos no capítulo 13, item 18, os órfãos, um espírito protetor para aqueles que quiserem acompanhar a leitura. E ela diz o seguinte, um espírito protetor, Paris, 1860. Meus irmãos, amai aos órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos, para nos animar a lhes servirmos de paz. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome, do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorrei-vos foi cara numa encarnação anterior,
E se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas sim o quê? O cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão. E tem direito à vossa caridade. Não a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material, o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Antes de trazer a interpretação do texto segundo o Evangelho, vamos entender um pouco da nossa realidade e absorver um pouco do que significa ser órfão. Antes aqui eu vou ler o comentário da Carlinha. Agora que passamos pelo mês da diversidade sexual e de gêneros, esse tema também deve ser refletido sobre as crianças e jovens LGBTQIAP+, expulsos de casa, órfãos vivos pelo preconceito dos pais irresponsáveis. Bem lembrado, Carlinha. Já vou entrar nesse caminho aí. Antes vamos entender um pouco da nossa realidade, né, da realidade do nosso país. O que seria ser órfão? Então eu fiz alguns levantamentos aqui para a gente poder enxergar. O primeiro deles é esse. Vou desabilitar aqui os comentários e depois eu retomo aqui só para vocês poderem ler. Então, o abandono de incapaz, né, muitas crianças estão ligadas ao abandono de incapaz. É um crime, que é abandonar uma pessoa, nesse caso estamos falando de crianças, que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção. A gente vive num mundo de provas e expiações, onde esse tipo de situação a gente ainda vê, e vê muito, né? São muitas crianças que são deixadas, mal cuidadas pelos seus responsáveis. Vamos entender um pouco da realidade do nosso país em números. No Brasil, as crianças acolhidas por motivo de abandono beiram ali em média entre 2.000 e 3.000 crianças. Esses números a gente vê de 2015 para cá, esses dados foram levantados até a metade do ano passado, ou seja, se ela seguiu essa média, tiveram aproximadamente 3.000 crianças abandonadas no ano de 2021, tendo um pico bem grande ali de 3.500 no ano de 2019. Então lembrando, então, são crianças acolhidas por motivos de abandono. Então elas foram deixadas pelos seus responsáveis e alguém tomou a responsabilidade delas. Um outro número ligado a esse são a média de crianças acolhidas por dia. Então a gente tem esse pico aí de 2019 e essa média de 7 a 8 crianças abandonadas diariamente. Então é um número muito grande, muito alto no nosso país, né? As causas são as mais diversas. Não cabe a gente aqui nesse momento avaliar todas elas, mas a gente pode entender algumas. Em relação às crianças que têm idade disponíveis para adoção, elas são também um número bem expressivo, né? Os menores de 3 acima de 900 crianças disponíveis para adoção, assim como os de 12 a 15 e mais de 15. E aí, proporcionalmente, aí, as demais faixas etárias. São muitas crianças abandonadas no nosso país. E o nosso país é um país continental, né? Um país muito grande e um país com uma
diversidade social muito grande também, né? Que infelizmente leva a esses abandonos. As crianças abandonadas aí têm diversos motivos, né? Um deles é a própria Covid, que a gente talvez não fique tão informado, né? Mas ó, no Brasil, uma criança ficou órfã por Covid a cada 5 minutos. Então imagina quantas crianças não perderam seus pais durante a pandemia. Podem ter sido acolhidas por avós, por tios, ou por um outro responsável, tutor, mas é muita criança ficando sem pai, ou sem mãe, ou sem os dois durante a pandemia. Então esse número deve ter crescido um pouquinho mais aí daqueles dados que eu acabei de trazer. E aí a gente tem alguns casos de abandono de incapaz, né? Que as crianças acabam precisando ser tuteladas. Nesse caso aí, uma mãe que deixou os filhos, foi levar outros filhos para um compromisso e acabou deixando outros filhos pequenos em casa. E aí acabou, alguém fez uma denúncia, né? Algum vizinho fez uma denúncia e as crianças foram encontradas como um motivo como esse. Quantos pais não fazem isso, né? Não tem como deixar, não tem com quem deixar as crianças, acabam deixando em casa mesmo, crianças menores de idade, crianças que não têm noção, e chegando até o extremo, né, que é a morte dessas crianças que ficam abandonadas. Então elas vão desde serem abandonadas propositalmente, por não querer a criação, né, desses pais, desses responsáveis, passando pela necessidade social de ela não tem com quem deixar e deixa as crianças sozinhas em casa, e chega até esse limite, né, triste limite. Obrigado, filha, pode deixar aqui. Triste limite que é a morte dessas crianças que são abandonadas e fatidicamente vêm a desencarnar. Lembrando que não é um crime, né, você entregar uma criança para adoção, né? E isso legalmente não é um problema, né? Existe todo um amparo legal para que isso aconteça. O que não é legal é o abandono de incapaz, como eu trouxe aqui para vocês. Então, entendendo um pouco da nossa realidade, para a gente poder contextualizar ali aqui na nossa contemporaneidade o que seriam os órfãos, né? Por que existem ainda os órfãos de Deus? Nosso Pai deixaria as crianças? Por que ele deixa essas crianças aí existirem ainda? Por que permite que isso aconteça? Crianças sejam abandonadas. Então, o que significa ser órfão? Órfão é aquela criatura, aquela criança que perdeu o pai ou a mãe, ou ambos, e necessita, então, de um amparo, de proteção, de cuidados de pessoas adultas, né, de responsáveis para o seu desenvolvimento. E aí entra um pouquinho do que a Carlinha falou, né? Muitas vezes a gente encontra órfãos de pais vivos. Isso é muito comum, né? Principalmente na paternidade, nos quais as criaturas não se responsabilizam na criação dos seus filhos. E, infelizmente, é uma realidade muito grande ainda no nosso país, né? Por que Deus permite que hajam esses órfãos, então? Por que ainda exista isso? Existe a possibilidade de várias coisas com as crianças que acabam ficando disponíveis para a adoção, né? Existe a oportunidade da fraternidade, de pessoas em grupo ampará-las e visitar orfanatos, de trazê-las para uma realização social, atenção, cuidado, né? Grupos podem se formar e auxiliar, podem não adotar, mas existem outras formas de auxílio. Existe também a questão espiritual, onde existe um resgate de débitos, de
provas, né, que a gente precisa ainda passar com determinadas criaturas, e aí às vezes biologicamente a gente não consegue ter, e aí a gente tem por essa outra possibilidade a forma dessas pessoas, essas criaturas, estarem na nossa família, e a gente precisa conviver com essas crianças. Quantos não têm irmãos de criação, né? E no passado havia muito mais isso. Enfrentar essas provações para também exercitar a humildade, as outras virtudes, isso da nossa parte, de entender que são criaturas que precisam de atenção e que elas precisam do nosso amparo. Essas criaturas também precisam entender da necessidade delas virem órfãos, o quão dificultoso é crescer sem uma família, às vezes, ou sem a sua família biológica. Às vezes a família biológica foi só um meio para aquela criatura poder encarnar, né? E Deus permite que hajam órfãos para que lhes sirvamos de pais, como diz no Evangelho, né? Possamos ter essa possibilidade de trazer aquela criatura no nosso seio. E a caridade que a adoção traz é uma caridade fraternal, de muito amor, de desprendimento. Então, assim, existe muita abnegação no ato de adotar, né? Por quê? Porque a mãe e o pai, eles querem vivenciar na gestação, quando eles querem ter um filho, eles querem vivenciar aquela situação de gerir, de gestar os 9 meses na barriga da mãe e tudo mais. E quando as criaturas acabam adotando, elas acabam perdendo isso. E é muito o ter, né? Muito o ter. É meu filho, eu geri, eu gestei. E quando parte para o campo da adoção, é muito mais libertador, né? Muito mais abnegado para aquele pai, para aquela mãe que tem o ato de ter aquelas criaturas como seus filhos, né? Como se tivessem vindo de você mesmo, sem necessariamente você ter gerado elas. Deixa eu ler aqui os comentários. Carlinha reforçando aqui, né, que entrega para adoção não é abandono de incapaz, isso é muito importante. Por mais que muita gente distorça isso hoje em dia, alienação parental também é criar órfãos de pai vivo, exatamente. O genitor da minha filha não a procura desde os 6 meses dela. Isso muito me doeu pela raiva de tê-la abandonado e me feito um banho solo. Mas hoje entendo que ele apenas foi o meio para ela vir. Pois é muito complexo, né? É muito delicado. Cada situação é uma situação diferente. E é um luto também para a mãe, né? Não ter o pai nem presente na vida dos seus filhos. É como se simplesmente só estivesse ali para gerar. Foi um meio? Foi um meio, mas isso não isenta ele da responsabilidade, né? Responsabilidade como gestor mesmo, né? Como pai, porque ele, querendo ou não, deixou de criar, e esse abandono traz consequências, né? A lei de causa e efeito aí para é uma responsabilidade que talvez ele teria contigo ou com a sua filha e que ele simplesmente abandonou. E quantos não fazem isso, né? Esse resgate provavelmente vai acontecer em algum outro momento. E esse momento, infelizmente, não era para ele. Ele não estava pronto para isso. Cabe a gente tocar a nossa vida sem alimentar ódio, sem alimentar rancor, por mais doloroso que seja, por mais triste que seja, porque muitas mães não têm condição, né? Quantas mães não têm condição de tocar isso sozinha? Amparo financeiro, amparo emocional, a grande maioria não tem. E a gente sabe como é difícil nos dias de hoje conseguir levar uma gestação sozinha, criar uma criança sozinha, porque o mundo ele é muito. A gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar e ao mesmo tempo a gente precisa educar. É muito difícil.
Então, são espíritos abnegados esses, né, que também conseguem essa, essa situação de tocar o barco, né, da maneira que a situação na vida acabou deixando. A Edna comentou aqui, sou adotada, nasci na casa da minha mãe adotiva e por muitos anos julguei a minha mãe biológica. E isso também acontece, né? Hoje, sendo mãe de uma bebê de 3 meses, muito foi revelado, só existe amor por me permitir estar aqui. Pois é, a gente passa por essas situações também, né? Do julgar essas pessoas que realizam os abandonos, não cabe a nós, cada um com sua responsabilidade, como eu falei, assim do pai, assim da mãe. A gente não sabe dos compromissos espirituais, às vezes aquela criatura precisava apenas vir ao mundo para que outra família a gerasse e tivesse essa abnegação que eu disse, do adotar, do criar aquela criança, mesmo não saindo de si, e não necessariamente aquilo né, teria sido um crime. Né? Às vezes aconteceu situações onde no passado acontecia muito, né? Era muito mais comum de crianças nascerem em determinados lugares, seios, famílias, da mãe não ter condição e de um conhecido, um amigo de família, acabar criando aquela criança porque aquela mãe não tinha condições. Ela praticamente só gerou. E, e como é que Deus olha isso, né? Vai da intenção. Acho que no fim das contas, acho não. A doutrina nos ensina que no fim das contas o que tem que vir é a intenção. Se a intenção daquela mãe foi a de abandonar por X motivos, né, de que não sentir a maternidade, de não querer ter o filho, aí ela vai, infelizmente, né, acabar tendo que ver com sua própria consciência lá na frente. Carlinha, e a responsabilidade que ele não desenvolveu, a ele caberá assumir as consequências, exatamente. Nada é por acaso, a Edna reforçou. Fortes K. Amar um filho biológico é quase algo natural. Deveria ser. Adotar é escolher amar alguém. Perfeito, ótima definição, viu? Fantástico. A Rosana comentou aqui, sim, também acredito que é uma missão, a paternidade e a maternidade, quando os somos e não nos tornamos responsáveis por eles, deixamos de assumir esse compromisso. É uma responsabilidade mesmo. Esses dias ela perguntou se tinha pai. Como ela está com 5 anos, eu disse sim. Falei o nome e expliquei que ele mora longe e trabalha muito, para não deixá-la com uma impressão disso. Ainda é cedo. Fez bem, Carlinha. Muita gente acaba estimulando o ódio também, né? E aí a criança cresce com rancor gratuito, gratuito. Porque lá na frente, às vezes, as pessoas vão procurar, né, esses entes, entendem os motivos ou, independente desses motivos, querem a atenção, querem o carinho, querem o acolhimento. E vai da sua filha escolher isso, né, Carlinha? A Lana Sampaio está gestante, esposa super parceiro, se sente privilegiada, mas cresceu em um lar de mãe solo se esforça a ele, né? Se esforça para ser um bom pai. Pois é, acho que a gente sempre, como pai e mãe, a gente sempre vai tentar fazer aquilo que ficou faltando na nossa educação, né? Então a gente vai extrair o melhor do nosso pai, da nossa mãe. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente, então convivi com meu pai, né, de uma forma menos rotineira, assim, com a minha mãe. Então, mas não fui abandonado. Mas você acaba pegando, né, as coisas que deram certo e o que não deu, e você vai tentar evitar que isso aconteça com o seu filho lá na frente. Né? A gente tenta ser alguém melhor do que os nossos pais foram. Apesar, pegando, né, todas as falhas, todos os erros, apesar de cada um somos cada um, temos as nossas formas de lidar com tudo. E aí,
Também existe orfandade de pais vivos e presentes fisicamente, sim. Existem de idosos, existem dos adolescentes e das crianças LGBTQIA+, como a Carlinha comentou. Infelizmente, nós vivemos ainda num mundo onde existe o amor ao próximo, ele é parcial, não é verdade? O amor ao próximo é simplesmente eu tratar bem quem eu gosto. E é justamente o contrário. Acho que tá até aqui essa observação. Deixa eu ver. Vou ver se eu encontro. A gente, muito pelo contrário, a gente tem que zelar, amar aqueles ao qual nós somos desafetos. Porque amar os que a gente gosta é fácil. E aí a grande prova da caridade é essa, né? Como a gente vai tratar os nossos desafetos. Aí a Carlinha comentando, não é tão natural como a sociedade passa em relação à adoção. Eu somente tive ligação emocional na maternidade 18 meses depois do nascimento da minha filha. Sim, na minha casa também, mesma coisa, gente. Passamos por depressão, porque a gente não é um mundo colorido, né? A paternidade, a maternidade. E é muito lindo, mas o dia a dia, como eu falei, nossa rotina não é a mesma rotina de 50, 100 anos atrás. Né? Que você tinha um monte de filho, a mãe não trabalhava, só ficava para criar essas crianças. Muitas crianças morriam cedo. Hoje é uma realidade completamente diferente. É uma responsabilidade, continua sendo uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade diferente. E nosso emocional conta muito agora, mas conta demais. O pai era apenas um gestor, né? Só gerava. Um gestor não, só gerava. E aí cabia à mãe toda a responsabilidade de educar. E hoje em dia precisa dessa parceria, né? É necessário, fundamental para a criação dos filhos. E o emocional conta demais. Aqui em casa é assim. Quando um está desequilibrado e já está chegando no limite, o outro toma a frente. E assim vai, porque se os dois estiverem ruim, quem vai sofrer, quem vai ser penalizado é a criança, né? E às vezes ela não fez nada de demais, a gente que não está bem. Mas a sociedade ainda não enxerga isso, né? Como esse auxílio, esse amparo. Por isso que é tão importante maternidade, o auxílio maternidade, o auxílio paternidade, tem auxílio para adoção, precisa desse tempo, é fundamental. Não devemos estimular o rancor pelos pais que abandonam, afinal não podemos estimular um sentimento desse, devemos lembrar que todos podem errar e merecem a oportunidade do perdão. Perfeito, aí, Fortescap. A Carlinha conta um pouco mais sobre a história dela. E pois é, a Carlinha foi forte aí, porque não é fácil, não é fácil. Então, assim, como que nós devemos proceder com os órfãos? Devemos ampará-los na medida das nossas possibilidades, visitá-los e assisti-los com amor, auxiliá-los com bens materiais, palavras e gestos de conforto e, principalmente, com a adoção, quando possível. E o papel dos orfanatos é fundamental também, porque eles suprem a falta dos pais, né, nesses atendimentos de necessidades básicas que essas crianças vão ter, porventura, perdendo os seus pais ou seus responsáveis. Então, os orfanatos têm a responsabilidade dele, né, têm a função social dele, mas isso não impede que nós também possamos auxiliar neste papel social. E já que a gente não consegue auxiliar trazendo o acolhimento dos órfãos no nosso lar, que nós possamos auxiliar essas instituições. E esses órfãos, por vezes, também podem estar ligados, né, a vidas passadas, serem entes queridos, serem espíritos buscando provações. Estava comentando hoje na aula com os jovens, tem o caso também daquelas criaturas que vêm, né, para o nosso seio familiar com a necessidade de receber amor.
né? Às vezes você tem uma criatura que viveu um mundo de violências, que tem o seu coração ainda endurecido. E como que se transforma uma criatura dessa? Colocando ela no meio da sociedade ainda doente, uma sociedade destruída? Não, você coloca num antro de amor, né? Então, a adoção é um caminho para isso. E aí, é claro, né, vai caber o quanto essa criatura vai receber de amor e vai guardar aquilo como sementinha, porque ela não vai se transformar do dia para a noite, né? Ela não vai regenerar assim, haja esforço, mas ela vai guardar aqueles sentimentos, mesmo que ela continue ainda com o coração endurecido. E a adoção é um caminho, né, uma oportunidade que faz com que essas criaturas entrem nos seios familiares para o aprendizado e para a sua própria evolução também. A forma pela qual ajudamos os órfãos também é considerada. Então, assim como cabe a intenção da mãe, do pai, daquele responsável no abandono daquelas criaturas, o auxílio também, né? O auxílio, porque é uma caridade. Então, tudo que é feito com má vontade não tem mérito na sua ação. O importante é sempre fazer com alegria. E é um leque muito grande, né, essa questão dos órfãos. Existem inúmeros casos, inúmeras histórias, a Edna trouxe uma. No meu seio familiar existe uma história, então acredito que muita gente consiga identificar e cada um vai visualizar, né, a sua situação. No caso da minha família, minha avó adotou uma criança pequena que era, como eu falei, né, ela era de uma conhecida que provavelmente na época não tinha como adotar. E olha como essa sensação de gratidão, ela consome inclusive os corações. Essa minha tia adotada, o que ela fez quando ela teve a oportunidade? Ela tentou adotar outras crianças. Ela meio que tentou retribuir o favor que um dia aquele gesto de caridade, de oportunidade, e que talvez ela tivesse uma outra vida, nascendo, convivendo naquela família, não sei nem se talvez estivesse viva pelas condições que a família teve, e aí ela tentou oferecer oportunidade para outras crianças. Então, é muito bonito isso. E como eu falei, né, cada um vai ter uma história, terão histórias difíceis, terão histórias com um final feliz, mas todas elas são histórias para que a gente entenda a importância de existir a orfandade, né, dessas crianças precisarem desse suporte, precisarem vivenciar isso, das famílias precisarem vivenciar essa situação também. E é isso aqui, muita gente comentando aqui com a Carlinha, a Renata chegou, um beijo, Renata. Os ciclos de desafeto ou desamor devem ser quebrados o quanto possível. CD Soa BCJC comentou aqui. Boa noite com Jesus, Wilton. Boa noite. Que a gente consiga quebrar esses desafetos e, curiosamente, cabe simplesmente da nossa boa vontade, né? A gente acabar com esses ciclos ruins, que não são fáceis, que não tem nada de fácil, né? Mas conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo um pouco mais, a doutrina ela é muito consoladora nesse aspecto, nos auxilia demais a ter esse amparo, essa consolação, entender as coisas do mundo. Por quê? Se a gente, eu gosto sempre de reforçar isso, se a gente pensar, se a gente não pensar na vida futura, se a gente não pensar nas encarnações que vão ter no futuro, se a gente não pensar nas que nós já tivemos, se a gente não pensar na pluralidade das nossas existências, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ser bom, não faz sentido nenhum quebrar esses ciclos. Não tem motivo, né? Mas a gente compreendendo, vê sentido, né? Vendo sentido
nos motivos que a doutrina traz, né, acaba de fato fazendo com que a gente enxergue com os outros olhos, mude o nosso comportamento com o passar do tempo e, né, com os exemplos, como a gente sempre fala, os exemplos que a gente deixa, a gente possa sempre auxiliar o próximo. E a Rosana falou que tem um livro do Padre Fábio de Mello sobre esse tema, muito bom. Depois passa qual que é o nome do livro ali, Rosana, pra gente compartilhar. Eu coloco nos stories, inclusive, pra gente divulgar para mais pessoas. Maravilha, gente? Então é isso. Semana que vem tem mais. Semana que vem o que nós vamos falar aqui? Semana que vem é o capítulo seguinte, 19, né? É o 19. Benefícios pagos com a ingratidão. E quanta coisa boa a gente não faz que a gente é pago com ingratidão. Se a gente não pensar na vida futura, a gente continua alimentando ódio, alimentando rancor, alimentando angústia, ansiedade e passa isso para frente. Passa isso para frente. Então vamos fazer a nossa prece, as nossas vibrações. Nesse momento aí podem começar a colocar os nomes para serem lidos na vibração. As águas para serem fluidificadas também. Minha filha já trouxe as nossas garrafinhas aqui. Garfinha não existe. Orfandades é o nome do livro, então, do Padre Fábio de Mello. Fica a dica de leitura aí para todos. Então, nesse momento, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, vamos fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade presente, agradecidos pelo amparo, pela troca de experiências, pelas conversas. Que possamos, nesse momento, fortalecidos por essa conexão, oferecer aquilo que temos de melhor. Nosso melhor sentimento, nossa melhor energia, nossa melhor vibração. E vamos sentir essa energia saindo de nós. Saindo da palma das nossas mãos. Saindo do topo da nossa cabeça. E a espiritualidade condensa toda essa energia e nos auxilia nessas vibrações. Possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, pelos povos que passam por misérias. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, pelos dirigentes desta nação. Vibremos por todo o povo brasileiro e principalmente por aqueles que sofrem. Estão nas ruas, não têm lar, não têm família, abandonados. Que com essas vibrações essas criaturas possam buscar esperança. Vibremos pelos presidiários encarcerados, pelos idosos nas prisões, pelas crianças nos orfanatos, pelas crianças que são abandonadas, por aqueles que passam por maus tratos. Vibremos pelos orfanatos e também por aquelas criaturas que realizam o caridoso ato da adoção. Vibremos pelas criaturas que passam por qualquer tipo de violência em seus lares,
pelos órfãos vivos, por aqueles que têm repulsa em suas casas. Vibremos pelos hospitais, pelas pessoas que estão acamadas, nas UTIs. Vibremos pelas equipes médicas, profissionais da saúde, pelos desencarnados pela Covid, seus familiares. Vibremos agora por Glória Regina Miltrano da Silva, por Marli Fernandes Miltrano, Expedito Miltrano, Clara Rangel Miltrano, Jorge Miltrano, Marcela Braga Rangel, por Maria do Socorro dos Santos, Sônia Silva, Sofia Silva, Raíssa Silva, Valdomiro Alexandre, Ivan Simeão, Antônio Mainete, Deusdete Petronílio Cardoso, Herbert Alex Cardoso, Maria Aparecida dos Santos, Maria José dos Santos Mainete, João Carlos Batista Ramalho, Eduardo Costa Cambuí. Vibremos por Nayara Caroline de Oliveira Rodrigues, Neuza de Oliveira Rodrigues, Luana Giovanni Pedro Costa, Derek de Lira Rodrigues, Alfredo Magalhães, José Neto, Dilma, Maria Lúcia, Manuela, João Gabriel Lima, Juvenal da Paixão Barbosa, Felipe Silvério Barbosa e família, Dolores, Sofia, Vitória, Eleandro, Maria Luísa Pérez, Ricardo Vasconcelos dos Santos, Geraldo Thompson Vasconcelos, Marisa Vanildo Giovanni e Marcos Vinícius, Isis, Cauã, Noah, Gustavo Mendes Pérez, Jorge Pereira da Silva, Renato Ângelo Pereira, Lohane Pegado da Costa, Pedro Leandro da Costa, Rosângela Pegado da Costa e Pedro Borges, Antônia, Edson, Fernanda, Franciane e Ana, Heloísa e família, Carol e família, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Nelma Soledade, Milena Pires e Thaís Antunes, Altair dos Santos, Leia Fortes dos Santos, Vanderleia de Souza Fortes, Emanuele de Souza Fortes, Ellen Caroline dos Santos e Ana Laura Ferreira, Elaine Cristina e família, Celiane da Silveira, Patriciara Costa, Aneusa, Anne Caroline, Emily Azevedo, Kilvia Calídia, Rafael, a Ulicença, Maria Anita, Jorge dos Santos, Maria do Socorro Vasconcelos, Guiomar Nogueira, José Arnaldo Vasconcelos, Arlindo Bezerra da Silva, Maria Artemis Amaral da Silva, Gael Gael, esse Gael está internado com pneumonia, melhoras para o Gael. Buscando aqui também algum comentário que ficou no começo da nossa conversa. Arida Costa Rieger. E assim possamos oferecer essas vibrações ainda para os nossos amigos que não puderam estar presentes neste momento de estudo, possam sentir essa boa energia, essa boa vibração, acompanhando esse estudo pelo Instagram, pelo Facebook, num outro momento. Vamos pedindo para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para os nossos males físicos e espirituais. E assim, nós vamos deixando uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. Lembrando que nós possamos também
receber um pouco dessas boas energias durante o nosso sono, durante o nosso repouso, para que durante a noite nós possamos fortalecer e estar revitalizados para mais uma semana. E agradecendo ao Pai, pedimos que cuide de nós, que possa nos envolver em seu amor, possamos também estar envolvidos em uma cúpula de proteção contra toda e qualquer negatividade ao longo dessa semana, que possamos manter essa cúpula firme e forte através das boas palavras, dos bons pensamentos, das boas ações, e agradecidos pela oportunidade da vida, do encontro de hoje, dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, nos livrando de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim damos por encerrado o estudo dessa noite. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelas experiências trazidas, pelas vivências trazidas. Quanto mais vocês estão ligados aqui comigo, mais flui, né? Mais gostoso fica, mais a gente se sente conectado, mais a gente se conhece. Só coisas boas. E é isso aí, gente. Beijo no coração de todos. Espero vocês no próximo domingo. Mais um Evangelho no Lar. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite.